Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador deste programa. Hoje a gente recebe o Dr. Guilherme. Tranquilo? Tranquilo. Deixar ele se apresentar. Bom, prazer. Meu nome é Guilherme, sou formado pela Universidade Paulista de São Paulo. Atualmente sou residente de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres na Universidade de Brasília. E estou aí me aventurando, migrando para uma nova residência de patologia de animais selvagens na Unesp de Jaboticabal. Eu fiz meu estágio final lá. Foi? Bacana. Depois preciso pegar umas dicas então de lá. Lá é bem legal, cara. O campus é muito bom lá. Bom. Tem uma estrutura muito boa no Uhum. hospital lá. Atualmente você atende no zoológico. Eu sou um dos residentes, né, que no total são 6, né, que atuam tanto no setor de animais silvestres da UNB, quanto no zoológico, né, a gente se reveza ali cada mês em um setor, então eu atuo também ali no atendimento dos animais do zoológico. E os atendimentos lá de vocês são mais como? Todos os animais do zoológico ou também animais que são resgatados e... Então, no zoológico é principalmente dos animais do plantel do zoológico, né, a parte mais dos animais resgatados a gente trabalha mais no setor de animais silvestres da UNB, né, que os CETAS recebe da Polícia Ambiental e acaba encaminhando para a gente, para tratamento, né, e posterior reabilitação. Mas no zoológico, por exemplo, no final de semana que o setor está fechado, eles acabam também recebendo alguns animais ali. E como é que é a casuística lá no zoológico e nesse caso esses animais dos CETAS que vocês recebem lá no UNB? Dos CETAS, assim, a maior casuística é trauma, né? É uma ave que foi atropelada ou que bateu numa vidraça, um cágado que foi atropelado também, algum cachorro do mato, um raposa do campo que foi atropelado. Acontece muito de sagui, primatas no geral, assim, que tomam um choque elétrico em fiação, né? E acabam caindo, batendo a cabeça também. Mas no geral mesmo, a maior parte é tudo trauma. No zoológico já é um tratamento bem diferente disso, porque são animais que estão ali há mais tempo, então a gente lida mais com geriatria, tratamento de animais idosos, mais nesse sentido. O serviço lá de animais silvestres da UNB é mais recente. Ele já existe há bastante tempo, deu uma fechada na época da pandemia ali, em que esses animais eles começaram a ser recebidos totalmente pelo zoológico e a residência de animais silvestres, inclusive, foi desviada totalmente para o atendimento lá. Mas já existe aí há uns longos, bons anos, faz eu acho que uns 10 anos pelo menos que existe ali. Porque eu formei na UNB, Aham. só que há 20 anos atrás. Era muito menor assim o atendimento do que é hoje, né? Hoje a gente recebe muito mais animal de tutor do que a gente recebia antigamente, né? Muito mais atendimento, né? A calopsitas, porquinho da Índia, coelho, esse tipo de animal, os pets não convencionais. E a parte dos CETAS mesmo sempre parece que está aumentando cada vez mais, né? Nunca reduz assim a quantidade de animais que a gente recebe. Eu acho que é muito pelo impacto que a gente provoca assim, né, de população. Porque assim, na minha época lá do UNB, a gente uma vez chegou, acho que foi um carcará. Aham. O pessoal do GDF passando com a foice no mato, meteram a foice no... Então foi um corte feio. Carcará é um bicho que a gente recebe quase todo dia, assim. A maior parte é tudo fratura. Fratura de asa, fratura de perna, tudo. E a gente tenta ao máximo, né, dar o atendimento, fazer a cirurgia para correção, né, a osteossíntese. Mas é uma das nossas maiores casuísticas, assim. Carcará e buraqueiro. Eu acho que a buraqueira deve ser o mesmo sentido, assim, porque ela fica no chão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na questão do corte de grama, né? Mas eu acho que é uma das causas aí. É possível. Lá, o atendimento de vocês lá na UNB é mais aves? Ou atualmente tem meio que equilibrado já? A esmagadora maioria são aves, né? Aí varia de citacídeos, né? Papagaios, periquitos e rapinantes principalmente. Aí a coruja buraqueiro, o carcará.
mas a maior parte é ave. Em segundo plano, assim, o que a gente recebe mais é mamíferos, né, de primatas e o gambá, né, o saruê, que a gente recebe bastante também. Que é um bichinho, na minha opinião, tanto quanto discriminado em Muito excesso. discriminado, né? Teve até um caso recente, assim, de um saruê que a gente recebeu que parecia que tinha sido jogado óleo quente em cima dele, assim. Às vezes o pessoal confunde com rato e aí tende a ter uma rejeição, um comportamento agressivo, agride e machuca, né? Pensando que é um animal que pode trazer alguma doença ali. Sim, porque a minha mãe mora ali na 709 e eles estavam tendo alguns sérios problemas com o saruê. Minha mãe brinca que ela tem inclusive um de estimação, porque visita a casa dela com uma certa frequência. E o que aconteceu foi muito assim, eles começaram a... Teve um vizinho lá que parece que andou... Tudo na base da suspeita. Andou envenenando os saruês e tudo, e aí o número de escorpião nas casas aumentou absurdamente, ao ponto de uma vizinha ter achado acho que 40 e poucos. E por isso que eu digo que eu acho que ele é meio que discriminado, né? Porque ele ajuda nesse controle. Exatamente, né? Tanto no controle de serpentes, quanto no controle de escorpião, aranha, tudo isso ele ajuda, né? E é exatamente isso, é bastante discriminado nesse sentido. E lá desses pets não convencionais, atualmente tem mudado um pouco a mentalidade da galera estar tendo esses pets, mas de forma mais controlada e dentro da legislação. Porque antigamente era meio que... É bem mais do que era, né? Mas ainda assim, ainda existe algumas pessoas que criam ali um animal ilegal. Muitas delas, que quando a gente atende esses animais, né? Atende esses tutores, a gente percebe que não tem o conhecimento, né? Que tem uma certa ignorância, não no sentido de ser ignorante, né? Mas no sentido de não conhecer, né? Muitas vezes a vovozinha do papagaio, né, ela não sabe que aquele animal é ilegal, que ela não sabe que aquele animal, se a polícia ambiental encontrar ali, pode aprender, sabe? Mas a consciência, assim, das novas gerações tem mudado um pouco, assim, sobre isso, né? E desses animais que vêm dos setas, eles não vêm lá em muito bom estado, né? Porque na maioria das vezes eles são, ou como você falou, trauma, pode ser animais atropelados. Qual é a maior incidência desse caso de acidentes, tipo atropelamento, essas coisas ou não? É difícil a gente saber a causa exata, né? Ele só aparece pra gente ali com a fratura, com a lesão, né? Com o trauma crânioencefálico que a gente fala, que é o trauma direto na cabeça, que gera sinais neurológicos. Então, é difícil a gente saber o que foi a causa exata, a não ser alguns casos assim que o animal aparece com um projétil de chumbinho, alguma coisa assim, que alguém foi lá e atirou. Mas são animais que chegam pra gente num estado muitas vezes debilitado já, porque até alguém encontrar ele ali que se acidentou, ligar para a polícia ambiental ou levar para os setas para encaminhar pra gente, passa-se um tempo ali que uma ave, um carcará que está com sangramento ativo, uma ave já tem uma quantidade pequena de sangue, perder muito sangue ali já chega pra gente num estado que às vezes é irreversível, né? Queria eu que tivesse um banco de sangue, né? Alguma coisa assim, se facilitaria a vida, facilitaria demais. E esses animais nem sempre têm uma boa chance de recuperação, até em função desse tempo entre o trauma e o socorro, o atendimento. A gente fala bastante que o prognóstico costuma ser bem reservado, assim. Porque, por exemplo, um trauma crânioencefálico que um animal sofre, um trauma direto na cabeça, gera uma inflamação da cabeça, que se não for remediada imediatamente, né, ou considerada uma emergência, o animal adquire sequelas pelo resto da vida. Então, se passa-se um tempo até ele chegar no setor para receber o tratamento, que às vezes é até simples, mas que pela demora, aquela área do cérebro fica pouco perfundida pelo oxigênio e acaba morrendo. Então, esse é um dos casos, o caso mesmo de hemorragia, né, que a gente não tem como agir de uma forma rápida também. Então, é mais isso, assim.
Então, como é que você resolveu, então, trabalhar com silvestres? Bom, na época que eu fui prestar vestibular, decidi o que eu ia fazer da vida, eu tinha dúvida em algumas profissões, assim, eu pensava em fazer biologia, pensava em fazer oceanografia. Na época eu acabei, por algumas razões, indo para veterinária, sendo uma delas a minha irmã, que já tinha entrado em veterinária, que acabou me estimulando a ir para essa área também. Mas desde que eu entrei na graduação eu sabia que eu não queria trabalhar com o convencional ali, né? Eu sabia que eu queria ir para silvestres logo no início, sabia que eu gostava de bicho diferente, queria ir para essa área. E aí, ali pelo segundo ano da graduação, mais ou menos, que eu descobri que existia medicina de animais marinhos, que existia medicina de animais aquáticos. E eu decidi me focar mais para essa área, mas eu sempre tive o objetivo de fazer uma residência, né, na clínica, na cirurgia de animais silvestres. Então, sempre me foquei para isso e acabei passando aqui na Universidade de Brasília na época. Até foi uma pergunta que a minha orientadora fez na entrevista, foi: o que você está fazendo aqui em Brasília, sendo que você é de Marinhos, aqui não tem pinguim, não tem a tartaruga para você atender. Mas eu acredito muito que medicina é medicina independentemente da espécie, assim. Então eu vim para cá basicamente para aprender a medicina de animais selvagens para depois aplicar dentro da minha área de animais marinhos. E como é que é a questão desses animais marinhos ou aquáticos? Então, hoje existe um mercado, né, de trabalho para a área de marinhos. É ainda um certo nicho, né? É um mercado relativamente pequeno, mas foi muito estimulado pelo projeto de monitoramento de praias, que é até a imagem que... O projeto de monitoramento de praias, né, que é basicamente um projeto pioneiro, né, no Brasil, que é uma condicionante ambiental imposta pelo IBAMA que obriga a indústria petrolífera a, de certa forma, remediar, né, o impacto que está causando no ambiente marinho e verificar, né, quanto desse impacto está sendo causado. E aí criaram um projeto que são várias ONGs por todo o litoral do Brasil que são financiadas para fazer um monitoramento diário, né, de todas as praias, resgatando animais vivos, né, para estabilização, tratamento e reabilitação posteriormente, e os animais mortos que vão para a necrópsia para tentar determinar a causa da morte, né? Só tomar uma água. E aí, com isso, tem-se um financiamento, né, para a atuação do médico veterinário dentro dessa área. E hoje em dia acaba sendo uma área dentro de silvestres muito boa, assim, para quem tem interesse, né? Mas assim, o que eu posso dizer? É pouco difundido, pouco aproveitado, não? A questão... Ou tem pouca divulgação? Eu acho que tem mais pouca divulgação, assim, né? Muita gente não sabe, né, que existe esse projeto, muita gente não sabe que existe veterinário voltado só para animais marinhos. Tem muita gente que não sabe nem que tem pinguim que passa pelo litoral brasileiro, né? Então, eu acho que é mais uma questão de divulgação, porque, por exemplo, muita gente conhece o TAMAR há muitos e muitos anos. E o TAMAR é uma das instituições que faz parte do PMP hoje. Mas, além do TAMAR, existem várias outras. Desde ali esse mesmo, que é o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, ele vai desde o Rio de Janeiro ali até Santa Catarina. E é quase todo o litoral, todas as praias são monitoradas diariamente durante todo esse trecho. Então... É muita área, é uma zona bem grande para ser monitorada. Então, tem bastante gente que trabalha ali hoje, né? E aí, quais são a maioria dos animais que acabam? Tem os pinguins, tem também baleias?
A maior parte, eu acredito que nos setas geral, né, qualquer centro de triagem de animais silvestres, a maior parte é ave, que são recebidas. Então, o que acontece com as marinhas é que depende muito da época, porque no inverno, né, no hemisfério sul, as aves elas migram no sentido norte, né, no Atlântico Norte, para alimentação, para forrageamento. Então, ali num período entre final de junho até outubro, mais ou menos, você tem uma grande quantidade de aves que estão subindo e voltando, né, por esse litoral. Então, durante esse período ali, você tem encalhes em massa, na maior parte são aves, mas em segundo plano vai ter lobo marinho, leão marinho, vai ter... Isso, né, nesse litoral nosso? É mesmo? Aí, ocasionalmente tem uma baleia ou outra, ocasionalmente tem um golfinho ou outro também, mas a maior parte são aves mesmo. Teve até um período que eu passei de um voluntário que eu fui fazer em Santa Catarina no ano passado, ali em meados de agosto, que teve ali por conta do inverno, né, que eu comentei, da migração, mas teve ali no final que deu um ciclone ali, que num dia foi encontrado mais de 100 pinguins, assim, todos mortos, assim, em praia. Nossa. Então, até estava lendo uma notícia agora que no ano passado inteiro foram mais de 30 mil animais que foram, no projeto inteiro, né, do litoral inteiro do Brasil, 30 mil animais que foram resgatados, vivos ou mortos, né, e passaram pelas instituições, assim. Cara, e é um serviço de uma relevância boa, né? Porque você cuidar desses animais, você também tem uma noção de como é que está a própria fauna da nossa costa, ou não? Sim, eu até falo que é um projeto assim que eu gostaria que fosse replicado em terra também. Porque por conta disso, por conta desse monitoramento diário, a gente tem sempre uma noção anual de como que tá as populações das espécies, se elas estão crescendo, se elas estão declinando, por que razão, que no ambiente terrestre a gente não tem tanto, né? Tem ali as áreas verdes, as florestas, e não tem diariamente uma pessoa percorrendo um trecho ali para verificar quantos que encontra daquela espécie. Então, hoje o monitoramento de praias, né, no Brasil, ele é o maior do mundo, né? É um dos únicos do mundo que faz isso. E eu acredito que sirva de modelo tanto para essa questão de animais terrestres, né? De impor, por exemplo, uma condicionante numa empresa de extração de minério, numa empresa de uma rede elétrica ou qualquer coisa assim. Tanto quanto externamente também em outros países, né? Dar uma estimulada nesse sentido. Isso serve também para que a gente possa ter um controle da fauna como um todo, né? Você falando de se expandir para a Terra também, a gente consegue ter como que eu posso dizer, um mapa da população real de animais dessas áreas. Sim, até por conta disso, nos anos anteriores, aí até a tartaruga verde, né, que era um objeto de estudo de muitos anos do Tamar, ela regrediu em um grau lá de ameaçada, né, de extinção. Verificou-se que a baleia jubarte aumentou a população também nos últimos anos. Então, com isso começou a se observar que teve um impacto positivo assim, né, nas populações. E com isso você consegue também estabelecer como é que o IBAMA vai atuar em cada sistema, ou não? Em que sentido, assim? Como é que você pode agir com a fiscalização de área em área para você poder saber qual animal tem mais aqui, qual tem aqui, qual o risco maior aqui? Isso favorece bastante, não? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, sabe-se que Santa Catarina é o que mais recebe animais, né, de encalhe, mas acredito que mais pelo fato deles estarem mais ao sul ali no projeto de monitoramento, então eles pegam o início e o fim, né, da migração. Então tem-se ali uma noção das espécies que passam por ali, de maior ocorrência. Agora, por exemplo, os projetos que ocorrem mais no Nordeste, eles já lidam mais com desova de tartarugas, com
com reabilitação mais de tartarugas, golfinhos e monitoração de baleias e tal. E deve ser bem interessante, né? Você acompanhar isso. É interessante. Eu sou sujeito a falar, assim, né? Porque eu gosto muito. E a questão, voltando à questão do próprio zoológico, que você falou que tem muita questão dos animais mais velhos, a parte de geriatria. Uhum. E é muito mais trabalhoso do que... Quando eu digo assim, é mais complicado você lidar com o animal mais velho, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo é mais tranquilo porque você tem um histórico melhor. Geralmente eu acho um pouco mais fácil, assim, mas cada caso tem seu nível de dificuldade, né? Eu gosto muito da residência aqui, exatamente porque a gente tem essa atuação nas 3 áreas, né? No zoológico, que a gente lida com a geriatria, no CETAS, que a gente lida com animal politraumatizado, em tutores, que a gente lida também ali com problemas de manejo, de alimentação errado, de cuidado errado. Então, acho que cada setor aí tem as suas dificuldades, mas nesses animais, assim, eu acho que a maior dificuldade, né, do trabalho mesmo é o apego, assim, que você acaba tendo a esses animais que estão ali há bastante tempo, que você está lidando ali com eles diariamente, medicando diariamente, que aí quando você tem a perda de um animal desse, é aí que a equipe inteira desaba, né, numa dessas. E os tutores desses animais? Ainda tem muito mito, muita coisa. A galera acaba, antes de levar até vocês, acaba buscando muita coisa na internet. E aí quando chega lá já não está naquela situação mais confortável. Não todos, né? Porque hoje em dia a gente tem uma galera mais esclarecida, mas ainda tem muito disso, né? Assim como hoje a gente vê que existe um perfil de tutor de cachorro e um perfil de tutor de gato, em silvestres a gente percebe que cada animal tem um perfil de tutor diferente também. Então ali, por exemplo, os répteis, você vai ver que, principalmente lagartos, serpentes, os tutores eles são mais Google, são mais de pesquisar e às vezes chegam na consulta até ensinando você, né, como que deve ser feito, tudo. E às vezes a gente aprende de fato bastante com esses tutores. Agora, o tutor de porquinho da Índia, de coelho, você já vê que é um tutor de primeira viagem, geralmente. É um que se aventurou ali na Páscoa, comprou um coelho e falou, vou criar. E aí depois acha que herbívoro é só você dar ração para ele a vida toda. Assim como você dá ração para um cachorro, para um gato e que tá tudo certo. E geralmente os tutores que a gente mais tem que corrigir a alimentação, o manejo no geral. E os tutores ali que você vê de calopsita, de papagaio, que são aqueles mais resistentes, que são aqueles que a bisavó dele alimentava o papagaio com girassol há 50 anos e o papagaio viveu bem, feliz. E aí até você convencer o tutor de que o girassol não é o alimento do papagaio, é uma saga. E é complicado isso, né? Principalmente nesses, assim, tem mais, vamos dizer, existe uma criação de origem familiar. Sim. Então, na verdade, ele vai pelo que ele ouviu falar. Sim, e é por isso que é um ponto muito difícil, assim. E tanto que eu sinto, às vezes, que é mais difícil você convencer, né, como veterinário, as pessoas da sua própria família de que aquele manejo, aquela coisa está errada, do que convencer o tutor ali de que ele está fazendo alguma coisa errada. Existe uma resistência de geração para geração ali a várias coisas nesse sentido. Mas hoje em dia também eles procuram mais o serviço especializado. Procuram mais, bem mais do que antes, né? Porque agora as pessoas sabem que tem, né? Eu já ouvi diversas vezes na residência de tutores, né, de que não sabia que atendia ali, não sabia que tinha veterinários silvestres. Então é bastante comum isso. E aí, no caso lá, o serviço da UNB, ele fica ali no hospital mesmo, ali no Gavetinho? No Gavetinho, ali junto com um atendimento de pequenos mesmo. Horário Só agendado? Fica num prédio diferente. Horário agendado, a gente tem até um Instagram que é Silvestres UNB.
que tem um formulário ali na bio. É só o tutor preencher esse formulário e a gente entra em contato com ele após o preenchimento e a gente já marca a consulta. Eu pergunto exatamente porque, assim, né, já lá no consultório, algumas vezes, o povo pergunta, você atende calopsita, você atende isso? E aí, conversando com o Thiago, que já esteve aqui, inclusive, falando sobre o Nex e tudo, Sim. o que ele me dizia muito era o seguinte, cara, beleza, dá para agendar para eu ir atender no seu consultório? Dá. Mas é muito melhor se ele for no local onde já tem o serviço estabelecido. Por conta de material, método de contenção, galera já treinada, às vezes alguma coisa que vai precisar na hora que eu não tenho lá. Isso é muito, muito real, né? Sim, Porque o manejo até durante a consulta é completamente diferente. Sim, o ambiente todo tem que ser, de certa forma, adaptado, assim, né, para atender cada paciente. Cada paciente que a gente vai atender, dependendo da espécie, a gente leva determinados instrumentos que a gente sabe que a gente vai precisar, então o ambiente que tem que estar adaptado, não é qualquer clínica que vai conseguir, né, atender de uma calopsita a um coelho. O ideal é sempre procurar um local onde faça esse serviço especializado. Hoje o ideal é sempre procurar uma clínica, né, especializada em animais silvestres. Hoje a gente tem a vantagem de ter o suficiente, né? Tem só no plano piloto a gente tem umas 3 clínicas, né, de atendimento de animais silvestres. Então é mais fácil de achar do que era, né, antigamente. Há um tempo atrás circulou no Instagram, acho que um vídeo que é um cara que tem uma capivara. Eu acho que eu vi isso daí. Não é um bicho assim que dá para se ter tranquilamente. Né? Porque ela não é tão docinha assim. Eu acho que nesse vídeo até, se for o mesmo que eu vi, é uma capivarinha filhote, assim, né? Que ele dá banho. Já começa pelo fato de provavelmente ser ilegal, né? Porque a gente tem criação de capivara hoje no Brasil, mas eu posso estar até enganado, mas não para pet, né? No geral, essas criações são com o intuito de produção de carne mesmo. Mas, assim, tem-se ali o risco, né? Claro, de acidente, né? Porque um porquinho da Índia que te morde, ele machuca, mas uma capivara que te morde... Eu atendi um golden atacado por capivara, bicho, ele tava destruído. Machuca bastante. Uma lapa de dente. Aqui no zoológico mesmo, tem muitas capivaras que vivem soltas ali, né? Que é o ambiente, né, delas. E volta e meia a gente tem que tratar uma ou outra que brigou entre elas, né? Por conta de território. E são lesões, assim, gravíssimas. Não assim, é um animal agressivo. Não, tende a Desde não ser. que você não invada o espaço dela. Exatamente. É um animal muito territorial. Então, invadindo o espaço dele, ele vai partir para cima e vai morder. Então, deve doer pra cacete. Eu tenho um colega da residência que tomou uma mordida, que ele tem cicatriz feia. O dente é isso aqui assim, né? É grande. Tomei uma dentada de uma porcaria de 1 esquilo, doeu pra cacete, tu imagina. Eu não quero pagar pra ver, não. Uma capivara. Mas não assim, obviamente extrapolando, né? Não existe, como se falou, questão de ser pet, como por exemplo capivara, cutia, esses roedores maiores. Como pet, acho que não tem. Como pet, é o que eu falei, eu posso estar muito enganado, porque recentemente eu fui descobrir que existe coati legalizado como pet, né, que eu não sabia que tinha. Sabia também não. Fiquei sabendo recentemente que em São Paulo já tem lugar que está vendendo, que tem criador legalizado para isso. Então pode ser que exista um criador de capivara para pet legalizado e eu não esteja sabendo. Mas, assim, tem tanto pet para ter, eu não sei se tem necessidade de ter uma capivara em casa, né? Ainda mais porque você dificilmente vai conseguir suprir as necessidades biológicas do animal, que é um animal gregário, um animal que precisa estar em um bando, em um grupo. É um animal que precisa... para ele, a vida dele é a água, ele tem que estar na água, é um animal semi-aquático praticamente. Então ele precisa, a não ser que você tenha uma área para ter um lago dentro da sua casa, então já aproveita e tenha logo umas 20 capivaras, né, de uma vez. Porque aqui em Brasília é muito comum, dependendo de onde você vai, ali no pontão mesmo, dependendo do final do dia, tem sempre uma ou outra. Mas aí, esse caso mesmo desse rapaz, eu acredito que seja algum ribeirinho mesmo. A impressão que dá no vídeo, que eu acredito que seja o mesmo vídeo, é que exatamente parece que ele é de uma área rural. Sim. Então é possível que seja... tenha se criado ali seja e acaba tendo, por ali mesmo. Acabou cuidando, não sei.
né? E desses pets não convencionais, assim, qual o mais estranho, assim, que vocês já pegaram lá? Pior que sempre me fazem essa pergunta de qual que é o mais estranho que eu já atendi, qual que é o mais diferente que eu já atendi. Eu nunca sei responder, assim. Porque é tanto estranho que uma hora se acostuma ao estranho. Aham. Mas ali eu já atendi gecko, que é aquele lagartinho que tem um sorrisinho, né? Aham. O hedgehog, que é o porquinho espinho, como pet. Aquilo estressa demais, né? É um animal, Aquele... é um animal que na verdade, ele tem uma memória muito curta, então ele tende a ser um pouquinho estranho de lidar, porque muitas vezes ele não te reconhece ali em alguns momentos e pode ter um comportamento agressivo ou defensivo, mas tem muito tutor assim que consegue criar bem também, sem Porque uma problema. amiga minha teve um hedgehog, Aham. mas exatamente assim, pela própria vida corrida e a falta de manipulação, Uhum. ele acabou ficando bastante Sim. estressado. É. A única coisa é que cada pet não convencional tem uma particularidade que muitas vezes é difícil de atender e a pessoa que compra não sabe disso. Então, às vezes, eu gostaria, num futuro utópico, assim, que tivesse um curso antes de adquirir um animal, né? Que você fizesse para ter o certificado e falar, eu sou certificado a ter um furão. Aí vai e compra o Foi furão. uma febre uma época, né? Foi. O tal do furão. Deu uma boa reduzida ultimamente, mas ainda tem algumas pessoas que têm. E aquele bichinho é complicado, bicho. É difícil de lidar, porque é um animal que, dependendo do ambiente, se não for muito adaptado, ele pode fugir com Aquele uma cara facilidade. parece ligado no 220 o tempo inteiro. Se ele entrar num ralo, ferrou, né? E é um animal que é muito, muito agitado, como você falou, ele está sempre ligado 220, então você tem que estar sempre ali durante o dia, gastando a energia dele. É quase como um border collie dos mustelídeos, assim, né? É um bicho que você precisa gastar a energia dele, senão essa energia acumulada acaba adoecendo ele mesmo. E quais são as patologias mais comuns que vocês acabam pegando lá? Cada um tem, como eu falei, né? Cada um tem sua particularidade. O hedgehog mesmo, infelizmente, a gente pega muito uma síndrome chamada síndrome de Wobbly, que é uma síndrome genética, que eles têm algumas alterações neurológicas, que atualmente falta muito estudo e não tem cura. Então é um animal que ele acaba definhando e acaba morrendo muito rápido. O furão mesmo, muita gente sabe que ele tem o insulinoma, que ele tem algumas síndromes de neoplasia de adrenal, é mais câncer assim que ele apresenta, rato também, Acho mais que furão, eu neoplásico. peguei na época da faculdade, acho que a gente fez esplenectomia. O que a gente pega muito assim de cirurgia de esplenectomia em porquinho da Índia, porque Cara, deve ser complicado, né? Porque qualquer procedimento assim é bem um complicado. trenzinho que pesa ali o quê? No máximo estourando é 100, cento e poucas gramas. Chega a pesar até 800 gramas, pesa uns 600, dependendo assim do porte e do estado, né, corporal que ele tá. Mas mesmo assim, cara, um bichinho desse tamanho, assim. Se Pra for pensar você... que você for abrir o abdômen, é isso aqui. Mas a gente se acostuma a muita coisa, assim, né, por exemplo, recentemente eu fui colher sangue para fazer uma sorologia e a pessoa que foi colher errou minha veia umas 2 vezes. E a gente lá no setor todo dia colhendo sangue de um periquito que tem 50 gramas, colhendo da jugular, que é isso aqui. Às vezes dá vontade de falar, deixa que eu colho. Então a gente meio que acaba se acostumando a isso, né? Esse tamanho diminuto. Mas também do 8 a 80, porque aí você vai pro zoológico, aí tem urso, aí tem lobo-guará. Então tem que lidar desde o bicho de 7 gramas com bicho de tonelada, né? E a própria questão do cálculo de dose de medicação, né? Tem muita diferença de... E no caso do animal de 7 gramas, um erro de dose ali pode ser fatal. Tem que diluir 100 vezes, assim. E qualquer errozinho, assim, pode ser fatal mesmo. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, principalmente com o estagiário que está começando no curso, que está aprendendo.
ficar de olho, ficar em cima, para que toda a medicação seja puxada certinho, seja administrada certinho. Porque realmente um erro é 10 vezes a dose. Então, 10 vezes a dose é uma dose tóxica. Então, o animal morre com certeza. E dos três, zoológicos, setas e o serviço lá no UNB, qual deles acaba sendo mais interessante, por assim dizer? Porque, obviamente, tem a particularidade de cada um. É difícil falar, assim. Eu gosto dos três. Eu gosto da medicina de zoológico, pretendo um dia me aposentar dentro dessa área aí, trabalhando num aquário, alguma coisa assim. Mas eu gosto da particularidade dos setas também, que é outra rotina, é muito mais loucura, é bicho chegando o tempo todo, bicho de tudo quanto é jeito, não tem monotonia, é sempre uma coisa diferente. Mas eu gosto da parte de tutor também, de ter aquele contato com o tutor, da conversa, da entrevista, da anamnese ali, é bacana também. E o setas acaba sendo, para aprendizado, um pouco melhor, não? Você pega mais uma variedade maior de questões, ou não? Eu acredito que para aprendizado, assim, a área de tutores é a melhor. Porque você exercita mais o raciocínio clínico. Nos setas cria-se com o tempo muito uma fórmula, porque é sempre os mesmos casos, é sempre os mesmos bichos, né? É sempre o trauma, então você sempre vai ter que fazer ali uma estabilização, uma analgesia, monitoração, sempre da mesma forma. Então não varia tanto. Então eu sinto que minha cabeça exercita mais quando eu estou com o tutor ali, que eu tenho que fazer entrevista, ele me dá as respostas e eu tenho que exercitar uma espécie de detetive para chegar na conclusão ali final e no tratamento, né? E ainda passar um tratamento que outra pessoa vai fazer. Então eu ainda tenho que passar de uma forma que ele entenda, ele interprete e ele consiga fazer em casa, né? Então, é um exercício diferente, assim, que eu gosto bastante. Para esse doutor em casa, fazer essa medicação é mais tranquilo? Para o animal né? Não, muito sim. melhor do que fazer dentro do hospital, assim. Mas muitas vezes tem tutor, assim, que nunca teve um contato muito próximo de pegar o periquito, a calopsita na mão, se sente um pouquinho desconfortável. Então, ali na consulta, muitas vezes a gente puxa ali numa seringa um pouquinho de água e mostra pro tutor, é assim que você vai fazer em casa, para não ter nenhum erro, né, do animal engasgar, nada do tipo, e que ocorra da melhor forma, né? E a adesão ao tratamento é boa? Geralmente e eu até tenho tido bastante sucesso até com adesão de correções de manejo também, essa resistência dos tutores, eu tenho conseguido convencer, o que tem sido muito bom. Mas, no geral, a adesão é boa. A gente teve a febre da questão do furão, uma época. Teve também a época que a galera estava muito afim de ter serpentes, jiboia. Uhum. Esse trem, como é que você vê essa sazonalidade das espécies? Ultimamente, assim, o que a gente mais pega, né, sempre foi mais calopsita e coelho ali. Eu acredito que ali na UNB a gente não recebe tanto animal ilegal, mas porque muitas vezes os tutores que passam por ali, eles veem a polícia ambiental passando direto ali para deixar bicho. Às vezes ele tem algum animal ilegal, ele fica com um pouco de receio de levar ali, acaba levando em outras clínicas. Mas no geral, vai ser mais calopsita, porquinho, coelho, que sempre tem. A sazonalidade eu não vejo tanto de espécie, eu vejo mais de doença, assim. O que é muito interessante, porque surge ali um mês que é o mês do cálculo renal. Aí vem 5 porquinhos da Índia, tudo com cálculo na vesícula urinária. E aí vem outro mês... E nesse caso cirúrgico? Cálculo? Algumas vezes sim, outras vezes não, né? A literatura diz ali até uns 6 milímetros ele passa, a partir daí aí já seria cirúrgico, teria que abrir a vesícula ali para retirar. 6 milímetros é bem grande, mas é porque a uretra do porquinho é proporcionalmente bem espessa. Eu tive um de 0,7 no rim, cara, não quero nem imaginar um negócio desse. Ainda bem que eu nunca tive, porque eu já ouvi falar que eu tive de 0,7 no rim e 0,5 no outro. Nossa. Na mesma época. Nossa,
Aí é para aprender nunca mais parar de tomar água, né? Exatamente. Mas a questão do manejo ainda tem muito, como a gente estava comentando aqui, a questão tem muito do cara, bom, eu resolvo que eu vou ter um coelho, vou ver aqui na internet o que faz, e nem sempre o que está na internet é verdade. Na maior parte das vezes não é, né? Esse que é o problema. Tem muita coisa na internet, né? Tem a informação verdadeira? Tem a informação verdadeira, mas tem tanta informação que o tutor ali acaba se perdendo nas coisas. Acaba lendo baboseira, acaba lendo a coisa que é verdade e não sabe o que é o certo e o que não é, né? Mas o nosso padrão de tutores, assim, a gente não vê tanto o tutor que pesquisou antes, que chega querendo saber mais que você ali. E qual seria esse manejo ideal? Principalmente para coelho. Aí, né, o manejo ideal você tem que falar a espécie, né? Porque cada espécie não, sim. vai ter um no caso manejo. de coelho, porque realmente, como você falou, cara, Páscoa o povo resolve dar coelhinho pra criança. Aí é o que eu falei, que é o que mais acontece. O pessoal acha que ração é substituto de alimentação pelo resto da vida, não importa a espécie. E aí vai na loja e compra a primeira ração que encontra com uma foto de um coelho, leva para casa e fica dando aquilo. Só que o coelho tem algumas particularidades que a ração ela é muito densa em nutrientes, em carboidratos, quando o animal e muito pouco em fibras, né? Quando o animal ele ingere esse tipo de alimento pelo resto da vida, ele tende a ter uma estase, né, do trânsito intestinal, uma maior fermentação desse conteúdo que provoca mais gases. Então, é um animal que produz menos fezes, é um animal que não tem... o coelho tem crescimento contínuo dos dentes pelo resto da vida, né? Tem aquela mastigação para o desgaste. Tanto os incisivos quanto os dentes daqui de trás, que geralmente até os tutores nem sabem que o coelho tem dentes lá atrás. E se ele não comer fibra vegetal, principalmente feno, ele vai ter hipercrescimento de dente, ele vai ter problema de trânsito intestinal, de cólica, e um animal que poderia viver ali seus 10 anos vai viver 1 ano, 2 anos por conta dessa alimentação errada, né? Aí, além disso, muita gente não sabe que tem que fazer escovação de pelo de coelho todos os dias, assim como você tem que escovar pelo de gato, por exemplo. Porque o coelho ele é um animal que ele faz autolimpeza, ele fica se lambendo durante o dia todo, e nisso ele ingere os pelos, só que diferente do gato que vomita a bola de pelo, né, que já não é uma coisa natural também, né, a produção e a eliminação dessa bola de pelo, o coelho ele não tem a capacidade de vomitar fisiológica, né? Então esse pelo ele tende a se acumular no estômago e provoca o que a gente chama de tricobenzoar, que é uma mistura de alimento com pelo. E aquilo vai ficando ali. E isso vai compactando e obstrui o estômago. Um ponto em que o animal ele come, o estômago vai dilatando. Pode chegar a romper, não? Pode acontecer em casos absurdamente graves, assim, mas geralmente é um animal que ele acaba definhando mesmo, né? Ele para de se alimentar e tem hipoglicemias e vai ficando mal. Inclusive, recentemente, assim, foi o boom assim, de tricobenzoar, que a gente pegou vários casos lá no setor. Por conta disso, uma coisa simples, que é uma escovação diária que as pessoas não sabem que tem que ser feita. E como se falou, cada espécie tem o seu manejo mais adequado. Né? E a grande maioria dos tutores hoje em dia tem já mais uma noção, mais ou menos, do que precisa para cada espécie. Né? Como você disse, assim, lá vocês não pegam muito essa galera que tem esses animais de forma mais ilegal. Né? Assim como a gente citou no começo, exatamente por uma questão de desconhecimento. Né? Porque minha avó tinha um papagaio, eu tenho um papagaio. Sim. E o papagaio acho que é o mais comum desses casos de animais ilegais. É o mais comum, assim. Né? Aqui em Brasília a gente teve um tempo atrás aquele caso lá do menino da Naja, mas... acho que foi algo bem esporádico, porque não é tão comum assim a pessoa ter uma serpente ou um lagarto, uma coisa de forma ilegal, ou é? Eu acredito que seja mais incomum, assim, a gente nunca pegou ali, né, de atendimento, assim,
uma serpente legal ou algo assim. Mas não quer dizer que não tenha, né? Frisando bem assim, vocês não têm como saber se aquele animal é legal ou ilegal. Ele chega para atendimento, vocês não têm como a gente saber de imediato. A gente é resguardado pelo Conselho de Ética, né, do médico veterinário. A gente tem que atender independentemente da origem. Chega um animal ali numa emergência, seja ele legal ou ilegal, pode ser o bicho que for, a gente tem que fazer o atendimento, né? Seria antiético não fazer. Mas aí a gente tem que... A única coisa que a gente tem que fazer é orientar o tutor, né? Até a legislação tem um ponto errado que eles colocam de orientar o tutor a legalização do animal, mas não existe legalização do animal, porque a forma de tornar aquilo legal é a entrega do animal para o órgão ambiental. Então, tem ali até algumas falhas que tem que ser corrigidas, mas... E aí, num caso desse, dependendo, por exemplo, papagaio, que já está há alguns anos com aquele tutor, você entregar para... pode ser muito mais prejudicial para o animal do que... existe uma grande resistência em relação a isso, né? É um tabu, assim, é um dilema bem grande, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que pensar na vida do animal ali que está em jogo, você tem que pensar que aquilo vai abrir brecha para outras pessoas que vão adquirir, falar que tem aquele papagaio há 40, 50 anos... e vão usar desse argumento que já vai ter, né, o ocorrido ali num processo anterior para manter esses animais também. Então, do ponto de vista legal, é bem complicado isso. E como a gente falou assim, o povo não tem muito também essa consciência do que é um animal legalizado e um animal, para ele, é um pet. Falta consciência, falta educação, né? Educação ambiental no geral, assim. Que muita gente, né? O caso do papagaio mesmo, muita gente acha que é normal, que não acredita que aquilo é legal. Eu sei porque tive um cliente há muitos anos atrás que chegou, acabou uma bosta e com uma caixinha com 2 tucanos, cara, filhotinho. Aí foi o que ele falou, cara, eu comprei porque senão, sei lá qual era o destino que ia. Ele cuidou, obviamente, soltou. E o que ele fala, cara, pra mim é a melhor coisa do mundo, porque agora no final da tarde voltam, já adultos, para aquela mesma região. E não só aqueles 2 que ele pegou, mas voltam outros. E você tem uma gama maior de... Obviamente, tucano não é um bicho que eu acho que o povo tenha muito hábito de ter como pet. Pelo menos eu nunca vi. Eu acho que até tem a possibilidade de ter um legalizado, né? Comprado de criador legalizado. Tanto que tem ração, né, disponível no mercado para tucano. Mas... a mesma coisa dos outros animais, assim, né? Salvo o manejo específico de cada um. É o mesmo que criar um papagaio ou algo assim, né? Criando certo, né? Um animal legalizado, não tem problema nenhum. E como é que você vê o avanço? Como eu falei assim, cara, eu vou para 20 anos formado. Então, cara, quando eu me formei, a gente não tinha... Na verdade, acho que a gente não tinha especialização quase nenhuma. A gente tinha, no máximo, o ortopedista, um oftalmo. E hoje em dia a veterinária se especializou bem. E como é que você vê o avanço da questão da veterinária para silvestres e esses pets não exóticos? A gente escuta bastante na graduação, não sei se na época que você se formou, parece que eu tô falando super velho, mas a gente sempre ouve na graduação que o Brasil é o país que mais tem faculdade de medicina veterinária, né? Que juntando toda a Europa e tal, é o que mais tem. E por conta disso, né? Lógico, a gente tem muitos veterinários ruins, mas tem muitos veterinários bons também. Sim. E por conta disso, né? Desse volume de profissionais, né? Que inclusive tem tantos hoje que a gente está até exportando para outros países, né? Eu acredito que em pouco tempo assim a gente vai tomar como que se diz, a frente, né, da medicina veterinária de animais silvestres no mundo, né? Assim como, por exemplo, a odontologia tomou a frente, hoje a odontologia brasileira é referência no mundo, a medicina veterinária em pouco tempo vai se tornar também. Tanto
de cachorro-gato, quanto a de silvestres, animais marinhos, hoje já como eu comentei, né, por conta do volume, né, de pessoas trabalhando nessa área. Então eu vejo com muita esperança, assim, de que tem um futuro bom aí. E a questão tá falando de animais marinhos, acho que é porque até a visão que a gente tem quando se fala em alguém que vai trabalhar com animais marinhos é viver na praia. E a realidade não é bem essa, né? Boa parte acaba sendo. Mas não é aquela visão de, pô, vou ficar na praia, bermuda, chinelo o dia inteiro, só olhando os bichos. Os bichos passando, né? Ué, rala pra cacete. Rala bastante, né? É um trabalho de cetras, né? De centro de triagem de animais. Então, durante esse período de que eu comentei, né? Dos encalhes, entre junho e setembro ali, é uma loucura, né? Que você... em muitas instituições você trabalha 6 por 1, 6 dias para folgar naquela loucura, recebendo 10 animais vivos num dia, com mais 30 mortos que chegou no mesmo dia, e aí você tem que atender todos esses 10 e ainda fazer a necrópsia desses 30, e é uma loucura, assim. Então, porque não é um trabalho falei, não é você não tá indo pra praia pra curtir. Sim. E ficar só olhando. Sempre que eu tive alguns colegas meus de faculdade que foram para Abrolhos, teve uma galera que foi pro Projeto Tamar. Então, assim, quando você fala a questão desses animais marinhos e tudo, realmente acho que a visão que a galera tem é essa de que você vai virar um bicho grilo na praia e vai ficar lá. E não é bem isso, né? Porque, como você falou, o trabalho é pesado. Obviamente, tem épocas do ano que é mais ou menos. Sim. Mas o trabalho em si é pesado. É pesado. E ainda mais se você tiver circunstâncias de... teve um derramamento de petróleo em alguma base ali, que geralmente são acidentes que acometem um grande número de animais de uma vez só. Aí o trabalho é loucura total, né? Aí é bases que são criadas nesses momentos só para recebimento desses animais, para tratamento desses animais. Então, se ainda tem essas emergências que ocorrem, é um trabalhinho pesado. Assim. E aí, nesse caso, essas emergências é 24 horas, né? Você está socorrendo ali o tempo horas. inteiro. Se você está atuando dentro de um projeto ali que no meio da noite encalhe uma baleia jubarte, você não vai deixar a baleia jubarte encalhada. Porque a bicha não é pequena. Você vai de madrugada lá. E como é que faz esse desencalhe, cara? Muitos desencalhes assim, você acaba tendo que recorrer a embarcações, né? Você tem que puxar ela de volta. Para conseguir tirar ela de volta, né? Colocar de volta na água. A jubarte, não faço nem ideia do tamanho da porra dessa encalhada. Porque não é uma pequenininha. Eu também não faço. Nunca tive a honra assim, de mas deve ser pessoalmente. Um brutamonte na praia. Deve ser. Né? Mas, com certeza, deve ser bastante gratificante também. Com certeza. Né? Todo o trabalho de animais silvestres, assim, que é muito cansativo, mas quando você consegue soltar reabilitar um periquito que seja, você se sente muito grato, assim, né? Pelo esforço, pelo trabalho. Porque é sinal de que esse animal conseguiu retornar bem. Você sente que você teve um impacto positivo ali. Então... Não é sempre que se consegue. Não é sempre que se consegue. Né? Mas deve ser realmente bastante gratificante. Você vê ali que o fruto do seu trabalho teve um final bom feliz, sucesso, né? Sim. Bom, então você lá no zoológico os animais do zoológico. No CETS são resgatados, lá no UNB vocês têm o serviço ambulatorial, por assim dizer. Sim. Então aí é só entrar lá no Instagram do Silvestres UNB. Silvestres UNB, e aí vai ter esse formulário lá, preenche, e o agendamento é feito pelo telefone. Preenchendo esse formulário, a gente entra em contato, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, e aí a gente faz o agendamento da consulta. E é muito difícil conseguir? Não, geralmente a gente consegue ali na mesma semana, na semana seguinte, a gente já consegue marcar. Tranquilo, Depende do volume, assim. Às vezes aparece bastante, às vezes dá uma reduzida, assim. Depende. Então, quem
quiser procurar lá o serviço ambulatório, é só entrar no Instagram lá e consegue agendar com vocês, né? Queria agradecer a presença. Eu que agradeço. Acho que a gente conversou bastante sobre muita coisa, né? Muito obrigado mesmo. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, toda essa parte a galera aqui faz e faz bem. Tem estrutura para videoaula, curso. Se vocês precisarem, a galera faz. E é isso. E até semana que vem.